Boa tarde. Amém. Todo mundo preparado? Estamos aqui com os corações aquecidos. Não apenas os corações, mas as pernas, os braços, as cabeças. Um clima maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, agradeço o privilégio de estar aqui compartilhando um tema que é muito caro para mim, que é o tema da cosmovisão cristã bíblica. Eu vou falar um pouquinho sobre a cosmovisão cristã, mas antes eu gostaria de explicar um pouco mais o que é essa tal de cosmovisão. Cosmovisão é basicamente visão de mundo. É um pouco mais do que isso, aliás, é muito mais do que isso, mas para a gente começar, cosmovisão é a forma como nós percebemos o mundo que está diante de nós. Então nós podemos dizer que nós, brasileiros, temos uma visão de mundo. Os povos indígenas têm uma visão de mundo. Os chineses, eles têm uma visão de mundo. E essas percepções, elas são diferentes. O que eu quero enfatizar nessa tarde é que é possível olharmos para a mesma realidade e a interpretarmos de forma diferente. Você pode olhar para um mesmo evento, uma mesma situação, e ter uma compreensão completamente diferente do que a de um muçulmano, por exemplo. Então nós interpretamos as coisas e percebemos as coisas de um modo diferente. E é aqui que a gente começa a falar um pouco sobre cosmovisão. Eu quero começar aqui com vocês com um exemplo bem simples, que é o que nós chamamos de árvore das crenças. Imagina que você olha para uma pessoa e você vê essa pessoa como se fosse uma árvore. O que você percebe? Você percebe os galhos, o tronco, você percebe as folhas, o fruto. Isso é fácil de você visualizar. O que nós não percebemos, e esta é a parte mais importante, é a raiz. E quando você olha para uma árvore que está aí fora, não tenha dúvida de que a raiz é uma das partes mais importantes dela. É da raiz que ela absorve os nutrientes que estão no solo. E quando nós olhamos para uma pessoa, nós também podemos dizer que há uma parte dela que é a raiz dela, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, nós apenas conseguimos ver o comportamento, ou algumas atitudes, até mesmo consequências da vida dessa pessoa, consequências das escolhas que ela faz, mas dificilmente conseguimos perceber a base dessas decisões que ela toma, a base de quem ela é, ou seja, a raiz. A raiz é algo que está por dentro, é algo interno. Lembra quando Jesus falou uma vez, olha, o que contamina as pessoas não é o que elas comem, mas é o que sai de dentro do coração delas. Então a nossa raiz, ela está ali atrelada ao nosso coração. E quem nós somos, como percebemos as coisas, como agimos, tudo isso é determinado pelo nosso mais íntimo, por aquilo que há no mais profundo do nosso ser, o nosso coração. Então, recapitulando aqui, nós podemos olhar para essa raiz e chamá-la de sistema de crenças. É o que eu creio, o que você crê, o que está na tua raiz, o que está dentro do seu ser, que faz com que você seja quem você é. Então, nós temos o sistema de crenças e temos o nosso sistema de valores. Essa parte nós já conseguimos perceber. Os valores das pessoas, o que elas valorizam, aquilo que elas depositam valor. Mas esses valores são uma consequência do sistema de crenças delas. Aquilo que elas creem, aquilo que está no íntimo delas. Depois nós temos os galhos, e nós podemos chamar isso de comportamento. E nós temos o fruto, ou os frutos, e nós podemos chamar de consequências. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem aqui o sistema de crenças, que influenciam o sistema de valores, que determina o comportamento, que por fim gera consequências.
Vou colocar uma outra percepção aqui. Nós temos pensamentos. Esses pensamentos geram emoções. Emoções geram atitudes. E atitudes geram consequências. Imagina que a pessoa, ela crê no princípio de que a morte é o fluir de tudo. Sabe aquela coisa? Deus não existe, eu não preciso prestar contas para ninguém, eu quero viver da forma que eu acho melhor, e no final das contas tudo vai acabar, a vida vai acabar, o que vale é o que eu estou fazendo aqui agora. Conhece alguém que vive assim? Conhece pessoas que acreditam nesse sistema de crenças? Pois bem, qual é a consequência disso? A vida não vale nada, eu posso fazer o que quiser, como diz o apóstolo Paulo, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Né? Eu vou desenvolver um estilo de vida hedonista. Qual a consequência, qual o tipo de comportamento que eu vou identificar? Irresponsabilidade, pessimismo, consumismo e inconsequência. Agora aqui a gente precisa parar um pouquinho, olha que interessante. Você pode até dizer o seguinte: não, eu creio em Deus. Eu sei que há um Senhor acima de todas as coisas, que governa a história, e que no fim de tudo há de julgar os justos e os injustos. Eu creio em Jesus. Tá, mas você já se pegou tendo atitudes irresponsáveis, pessimistas, consumistas, ou até mesmo inconsequentes? Por que eu quero dizer isso? Às vezes nós dizemos que cremos em algo, mas lá no fundo das nossas raízes, as nossas crenças são outras. É muito fácil falarmos: eu creio em Deus, Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Vou te dar um exemplo da minha própria vida. Sabe quando você vai no culto no domingo e você canta aquelas cantigas? Senhor é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do ouro e da prata. A gente não canta isso? Mas aí chega segunda-feira, você precisa de pagar algumas contas e você não tem dinheiro no banco. Qual é a tua atitude? Não, o Senhor é o Senhor do ouro e da prata. Ou a gente começa a ficar preocupado: eu preciso arrumar alguma coisa, eu vou ligar para alguém, eu tenho que dar um jeito, eu preciso fazer alguma coisa. Cadê o Senhor que é o Senhor do ouro e da prata? O que eu quero dizer com isso é que as nossas raízes são tão profundas que até mesmo nós desconhecemos muitas das nossas crenças. Quem percebeu isso muito bem foi Davi. Davi, em vários salmos, ele diz: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha meu coração. Tem uma vez que ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há algum caminho ruim. Lá no Salmo 19, Davi faz uma coisa muito interessante, porque ele pede perdão a Deus pelos seus pecados, e na sequência ele pede: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu desconheço. Ou seja, ele tinha tanta consciência de que ele era um pecador, alguém que dependia de Deus, que ele sabia que lá no fundo das raízes dele ainda existiam coisas que não agradavam a Deus, e até mesmo coisas que ele ainda não havia percebido. Já viu uma situação que às vezes você tem uma atitude comum em uma determinada situação, e às vezes aquilo incomoda alguma pessoa, ou às vezes aquilo gera uma consequência indesejada, mas você não percebe aquilo. Aí um irmão teu chega para você: fulano, vem cá, você percebeu que em toda situação como essa, você age dessa forma? Isso não é legal. Aí você: poxa, mas eu não tinha nem percebido isso. Já viu uma situação assim? Às vezes alguém chama a atenção da gente, a gente nem se tocou que estava fazendo algo errado. Isso acontece. Isso por causa das nossas crenças. As nossas raízes são muito profundas e elas precisam ser expostas à luz do Evangelho para que nós possamos ser transformados. Voltando ao nosso exemplo aqui, se nós acreditamos que a morte é o fluir de tudo, a consequência final disso vai ser a autodestruição, vai ser a própria morte, e as pessoas vivem para esperar a morte. É muito interessante esse exemplo da árvore, porque ele é muito simples, mas ele é poderoso.
Quantas vezes nós olhamos para as pessoas ou para a sociedade, e eu vou contextualizar melhor aqui, nós temos alguns problemas muito próximos de nós, cristãos, nesse momento em que vivemos agora. Temos a questão do aborto. Essa semana que passou agora, eu estava fazendo uma consultoria ambiental, e eu passei por várias cidades do interior do Paraná entrevistando pessoas. E uma das coisas que eu ouvi com frequência, as pessoas, principalmente nas prefeituras, há uma preocupação com drogas, com alcoolismo e um alto índice de gravidez na adolescência. Isso é algo que tem preocupado muitas pessoas. Se você tiver a oportunidade de perguntar a alguém que está na área de saúde, você pode verificar isso com uma certa facilidade. E é muito fácil nós olharmos para esses acontecimentos e julgarmos as pessoas. Ah lá, carnaval, está bebendo, ah lá, está usando droga. Mas o que vem antes disso? O que está lá no sistema de crenças, lá no sistema de valores, lá no fundo, que faz com que as pessoas encontrem essas saídas, que nós sabemos que não são as saídas corretas, mas elas encontram essas saídas como se fossem a solução, ou pelo menos um escape para o problema que elas vivem. E vale dizer o seguinte, esses problemas que nós encontramos lá fora não são muito diferentes do que nós encontramos dentro da igreja. Os índices de divórcio na sociedade e dentro da igreja não são tão diferentes. Nós também temos o problema da gravidez na adolescência. Nós também temos o problema de drogas dentro da igreja. O que está acontecendo? Quando eu digo igreja, eu digo de uma forma geral. Eu não me refiro a uma denominação específica, mas eu digo igreja de uma forma geral. Nós vamos caminhar aqui. Como essas crenças nos influenciam? Quando nós assistimos à televisão, quando nós compramos revista, quando nós acessamos as redes sociais, nós somos bombardeados por ideias a todo instante. E algumas eu identifico aqui, meu corpo, minhas regras. Ouviram algumas pessoas falando isso? Ouça o seu coração, né? O just do it, vai lá, faz. Ou carpe diem, né? Viva o dia, curte o dia, faz o que você tem que fazer. Sexo, drogas e rock and roll. Essas ideias estão sendo bombardeadas não apenas como crenças, mas como visões de mundo, como algo que vale a pena ser vivido. E nós vamos absorvendo essas ideias. Essas ideias, elas circulam pela mente de vários pensadores humanistas seculares. Esses pensadores formam professores humanistas. Quando isso acontece, o estabelecimento educacional, ele se torna humanista também. Então você vê como que as ideias, elas começam a entrar na sociedade e começam a influenciar as pessoas. Os estudantes desses estabelecimentos são formados com uma mentalidade humanista. Então você tem, no final das contas, humanistas na mídia, humanistas na educação, no governo e no direito. O que eu chamo de humanista? Para ficar mais fácil de você perceber onde eu quero chegar, há uma passagem nas Escrituras, Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Algumas versões trazem: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu já encontrei uma tradução que trazia: o temor do Senhor é a chave da ciência. O que essa passagem muito simples quer dizer é o seguinte: há uma relação intrínseca entre temer e conhecer. O temor do Senhor é o fundamento, ele é a base do nosso conhecimento. Se nós temos um edifício que nós chamamos de saber, a base ou o alicerce desse edifício deve ser o temor do Senhor. Agora eu pergunto para vocês isso, e eu me incluo nessa questão. Alguém ensinou para você, desde quando você entrou na escola, a relação entre temer a Deus e matemática? Temor do Senhor e ciência? Temor do Senhor e física, química, filosofia, sociologia, biologia?
Alguém ensinou isso para vocês? Ensinou? Para mim, não. O resultado disso é um quadro que envolve toda a nossa geração e algumas que vieram antes da nossa. O quadro é o seguinte: nós somos tementes a Deus, conhecemos as Escrituras, muitos de nós servimos ao Senhor, fazemos missão, entregamos a nossa vida com toda a nossa força para o Senhor, mas nós pensamos como pagãos. As nossas categorias cognitivas são pagãs. Quando a gente fala de política, de ciência, de arte, até mesmo de música, nós tomamos aquilo que já está no mundo e nós usamos aquilo sem critério algum, às vezes. Veja que eu não quero cair em nenhuma forma de legalismo, não é isso. Mas eu posso afirmar com vocês que uma das características da nossa visão de mundo cristã contemporânea, e isso já vem de tempo, é possível inclusive mapear historicamente isso, é o que muitos chamam de separação entre sagrado e secular. Nós temos aquele dia da semana que a gente separa para as coisas de Deus, onde a gente lê a Bíblia, a gente faz o discipulado, a gente faz o evangelismo, a gente cultua o Senhor, busca edificação mútua, e temos ali de segunda a sábado que nós vivemos não muito diferente do que as pessoas do mundo vivem. Quer ver uma questão bem interessante? Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não precisa responder. Não precisa responder nem levantar a mão. Quantos aqui já tiveram ou pretendem ter trabalho secular? Não precisa levantar a mão. Está vendo como a gente faz uma separação na cabeça? O que a Bíblia nos diz? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. E às vezes na nossa mente nós separamos as coisas. Isso faz parte dessa nossa visão de mundo e isso é uma consequência dessa influência humanista que entra na sociedade e que entra sorrateiramente dentro da igreja. O que a gente precisa fazer para combater isso? Conhecer bem as Escrituras, observar todas as coisas, reter o que é bom e jogar fora o que não presta. Mas para fazer isso é preciso conhecer a palavra. Mas não é apenas saber versículos de cor. Precisamos que as nossas raízes estejam verdadeiramente bebendo da verdade e da palavra do Senhor. Amém? Essa visão de mundo, tudo isso, esse sistema de crenças, de valores, tudo isso forma o que a gente chama de cosmovisão. É esse conjunto inteiro que envolve a árvore como um todo. Nós chamamos isso de visão de mundo. Ela não é apenas um sistema de crenças, ela envolve os valores, ela envolve as próprias consequências daquilo que nós enxergamos na realidade. E essa visão de mundo, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Leis, economia, política, ciência, educação, a própria esfera da religiosidade, todas as coisas estão fundamentadas em uma visão de mundo. Quando nós comparamos culturas, quando nós olhamos para uma cultura muito diferente da nossa, como nós devemos fazer esse exercício? Precisamos olhar para as outras culturas como se elas fossem uma árvore. Você tem um sistema de crenças que não é visível, significa que você precisa cavar, dá mais trabalho para você perceber a forma da raiz, aonde ela busca o alimento. De repente você tem uma árvore até aparentemente frondosa, mas a raiz está morrendo. Você precisa buscar esse entendimento. Quais são as crenças, os ideais, as visões que são veiculadas em uma cultura? E quando nós olhamos para uma outra cultura, para que nós possamos compreendê-la, nós precisamos também ter uma compreensão da nossa. Precisamos compreender em profundidade a nossa cultura. Quando a gente trabalha com missões, isso fica muito claro. Às vezes o missionário, com a melhor das intenções, ele leva não apenas o evangelho para as outras nações, ele leva a cultura dele junto. Porque às vezes a nossa cultura e o evangelho são coisas tão entrelaçadas que a gente não consegue separar uma coisa da outra mais.
E a gente confunde, às vezes, princípios bíblicos com tradições, com questões que têm um determinado valor apenas na minha cultura. Isso vale para qualquer cultura, isso vale para qualquer tipo de trabalho missionário. Seja do Brasil para outros lugares, seja de lá para cá. Mas essa é uma dica de como você pode fazer para comparar essas diferentes culturas. E aqui, olha que interessante, quando você olha para uma árvore e ela não dá bons frutos, ela não cresce, é porque a raiz dela está sem nutriente, ela precisa de adubo. E a nossa vida não é diferente. Às vezes nós somos como uma árvore seca, porque no nosso sistema de crenças ainda existem muitas crenças falsas. Quanto mais crenças falsas, quanto mais engano estiver alimentando o nosso íntimo, o nosso ser, menos frutos para o reino nós estaremos dando. Não é à toa que Jesus usa vários exemplos, né? As plantas, os lírios, ele certa vez falou de árvores também. Então, na medida em que a verdade ela passa a alimentar a nossa vida, nós começamos a desenvolver um sistema de valores que se aproxima do reino de Deus, e nós começamos a dar fruto de modo a agradar o Senhor. Por que o estudo da cosmovisão ele é importante para nós? Esse estudo, o termo cosmovisão é um termo utilizado tanto dentro da igreja, ele tem um valor teológico, nós temos vários autores, vários teólogos que utilizam essa expressão. De repente você pode até mesmo não encontrar a palavra cosmovisão, mas o sentido, a ideia está presente. Você acha isso em Paulo, nas próprias mensagens de Jesus. E nós também encontramos esse termo sendo utilizado, por exemplo, por antropólogos não cristãos, que compreenderam isso. As culturas são diferentes, por quê? Porque as pessoas percebem a realidade de modo diferente. Qual é o valor desse tipo de estudo para nós que somos cristãos? É uma pergunta simples, com uma resposta não tão simples assim. E a pergunta é: em que medida a minha vida é verdadeiramente bíblica? Em que medida as minhas crenças, em que medida a minha forma de perceber a realidade realmente condiz com o que está no Evangelho? Porque quanto mais próximos do Evangelho as nossas raízes estão, mais parecidos com Cristo nós somos. E uma coisa eu posso dizer para vocês: eu amo a Jesus, eu creio no Evangelho, eu prego a mensagem do Evangelho, eu quero crescer mais e mais em Cristo, mas quanto mais eu olho para a minha vida, mais eu reconheço a minha indignidade diante dele. Quanto mais eu vivo, mais eu olho para Jesus e falo: Senhor, eu não sou digno de Ti. Tem uma passagem da Bíblia que me confronta demais. Sabe quando Paulo e Silas estavam ali na prisão? E eles estavam ali, a melhor expectativa é que no outro dia pela manhã, eles seriam decapitados. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam ali, eu estaria desesperado. Senhor, tem misericórdia, minha esposa, meus filhos, eu sou jovem, eu vou ficar orando a noite inteira. O que eles estavam fazendo? Cantando louvores a Deus. O que faz com que uma pessoa haja dessa forma? Como eu disse, é simples e não tão simples assim. Eles estavam convictos de que Deus estava no controle de todas as coisas. Paulo chegou ao ponto, inclusive, de dizer: olha, se eu morrer, é lucro. É até melhor. É até melhor porque eu saio dessa vida, dessas perseguições, dos apedrejamentos, dos naufrágios, mas eu escolho ficar porque eu ainda tenho muito para fazer. Quando você olha para essas pessoas, a gente fala: minha vida ainda está muito distante disso. E a cosmovisão, o estudo da cosmovisão ajuda a gente a entender isso. Em que medida nós, como cristãos, estamos realmente nos aproximando de Cristo, ou nos estamos cada vez mais parecidos com as pessoas do mundo lá fora? E Paulo
lá na carta que ele escreve para a igreja de Roma, ele diz claramente, e ele diz: rogo pelas misericórdias de Deus que não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E para que isso? Para que nós possamos experimentar, viver, conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso é muito profundo. Nós não podemos tomar a forma do mundo que está lá fora. Nós não podemos pensar como os pagãos pensam. O nosso sistema de crenças tem que ser diferente do sistema de crenças que moldam o mundo lá fora. Senão, nós que somos sal, ou deveríamos ser sal, perdemos o sabor. E ao invés de influenciar, passamos a ser influenciados. Falando um pouquinho mais sobre a cosmovisão, a palavra cosmovisão, como eu disse para vocês, significa visão de mundo. E um exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês, mas acho que um exemplo muito marcante de como esse princípio é profundo, essa foto eu acho que ela fala muito conosco. Você tem aqui um muçulmano e um judeu ortodoxo cruzando pela mesma rua. Duas pessoas no mesmo lugar, na mesma região, que cruzam pela mesma rua, mas elas percebem a realidade de formas completamente diferentes. A visão de mundo delas é totalmente diferente. O que alimenta a raiz é diferente. E isso é tão profundo que faz, inclusive, com que essas nações vivam em guerra. Porque elas olham para a mesma terra, para o mesmo solo, e elas interpretam aquilo de forma diferente. Para uns, aquele é o lugar sagrado onde Alá foi assunto aos céus. Para outros, aquela é a terra que emana leite e mel, e a terra que foi prometida para Abraão, Isaque e Jacó. Percebe como a cosmovisão faz as coisas serem tão diferentes? E se você olhar para o rosto da pessoa, às vezes a fisionomia é até parecida, mas dentro do coração há uma diferença muito grande. Aqui eu tenho um outro exemplo dessa diferença. Essa foto foi tirada nas últimas Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil, e você tem aqui uma jogadora egípcia e uma jogadora alemã. E a diferença aqui não é apenas no uniforme, a diferença aqui não é apenas na estratégia de jogo. Elas percebem a realidade de formas diferentes. Elas valorizam, elas imprimem valor para as coisas de modo diferente. Aqui eu tenho um exemplo, eu poderia colocar outro, mas para evitar, eu coloquei um exemplo parecido. Mas nós temos aqui dois candidatos, numa eleição que aconteceu também há pouco tempo atrás, que não são apenas candidatos diferentes, mas pessoas que representam visões de mundo diferentes. Aqui o que está em jogo não é o mérito de um ou de outro, mas apenas para você perceber que há uma diferença muito grande. E as visões de mundo, as cosmovisões, elas geram essas diferenças. Aqui no Brasil, basta você entrar numa rede social que você percebe essa polarização. E você vai encontrar dos dois lados pessoas sérias, você vai encontrar ali pessoas que querem o melhor, mas elas encontram soluções totalmente diferentes para o mesmo problema. Percebem a questão? Veja, eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão, o lado tal está certo, o lado tal está errado. Eu também não estou trazendo aqui relativismo, não é isso. O que eu quero tocar agora, o ponto importante agora, é que a gente perceba que o que está na raiz faz com que pessoas olhem para a mesma realidade e tenham respostas diferentes, percepções diferentes. Nós temos a questão da gravidez. Para uns, o aborto é o melhor caminho. Para outros, é a preservação da vida. Mas, em última instância, o que determina isso? A vida começa na concepção, a vida é sagrada, Deus é o Senhor da vida, é Ele que decide essas coisas? Ou somos apenas um animal, o que está ali dentro é apenas um tecido, um pedaço de carne,
Está vendo? Tudo isso muda a forma como você se posiciona. Mas tudo começa lá na raiz. Aqui, quando nós estudamos cosmovisão, nós normalmente trabalhamos com a teologia, mas não apenas com a teologia, mas com a história e com a própria filosofia. E há um certo receio por parte de algumas pessoas, quando você olha, mas o que eu vou estudar filosofia? Eu vou estudar a Bíblia, vou ler a palavra. Eu mesmo já pensei dessa forma. Esse quadro ele é bem interessante, é um quadro que foi pintado por Rafael, na verdade um afresco, e ele se chama A Escola de Atenas, e ele procurou representar aqui, claro, né, com toda uma percepção aqui marcada pelo Renascimento, você vê essas características aqui, mas aqui vocês têm os principais pensadores gregos. O que isso tem a ver com a nossa vida aqui hoje? Muito, muito. Porque o nosso pensamento, o nosso modelo de sociedade vem da cultura greco-romana. O nosso direito vem do direito romano. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Então, muitas das nossas categorias de pensamento ainda são gregas. É bem interessante quando você começa a estudar ou o latim ou o grego, e você percebe quantas palavras que nós falamos que vieram da língua grega e do latim. Você percebe a semelhança, né? Mas tudo bem, mas Cristian, o que eu vou fazer para estudar filosofia? Agora, esse é o ponto onde eu quero chegar. Às vezes a gente não vai para a igreja, às vezes a gente não lê a Bíblia, mas a gente gosta de uma maratona no Netflix, fala a verdade. Né? Olha, saiu aquela série agora, já tem não sei quantos capítulos, assiste tudo de uma vez. E qual é o problema disso? O problema é que esses filmes, né, os filmes, tudo aquilo que a gente consome na cultura, parte de uma filosofia, parte de um sistema de crenças. E nós, às vezes, somos influenciados sem mesmo perceber que nós estamos sendo influenciados. Cristian, você está falando que eu não posso mais ver Netflix? Nada disso. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos estar atentos, porque tudo aquilo que chega aos nossos olhos vem carregado de princípios e de valores, e eu preciso estar pronto para separar o que é bom do que não é. É por isso que a minha filha chega, pai, eu posso assistir o filme tal? Agora não dá. Depois a gente senta junto e eu vejo com você. Aí a gente vai conversando, olha, está vendo isso? Está vendo isso aqui? Isso não é legal. Esse princípio aqui, isso aqui não é bíblico. E você vai ensinando. Mas se você deixar ali, só bebendo, as influências vão entrando, a nossa raiz passa a receber alimento que não é um alimento correto, e às vezes a gente vai comprando essas ideias, e o nosso comportamento, a nossa visão de mundo começa a mudar. Aqui é só para dar um outro exemplo para vocês. Essa foto é uma foto real, inclusive, ela foi tão bem a perspectiva foi tão bem montada que parece que é uma montagem, mas ela é real. E você encontra aqui uma favela e um condomínio de alto padrão. A cosmovisão ela é algo tão profundo que não é difícil você encontrar pessoas que moram nessa favela e que às vezes trabalham nesses condomínios, ou seja, elas passam nesses condomínios a maior parte do seu tempo, mas a visão de mundo delas está lá. Está lá onde ela nasceu, está lá onde ela viveu. Ou seja, a simples exposição, né, que nós às vezes temos a oportunidade, o simples expor a uma visão de mundo diferente não nos torna diferentes. Por quê? Porque a mudança precisa acontecer no coração. E o nosso coração é duro. Tanto que a Bíblia diz, né, sobre todas as coisas que deves guarda o teu coração, pois dele surgem os caminhos da vida. Vou caminhar aqui mais um pouquinho e falar um pouco para vocês disso que nós chamamos de separação entre sagrado e secular. Essa é uma característica da nossa igreja contemporânea. Essa separação, inclusive, ela foi combatida pelos reformadores. Na Reforma Protestante surge aquela ideia de que todas as áreas da vida pertencem ao Senhor. Há até um princípio chamado coram deo, coram de face,
del de Deus, diante da face de Deus. Nós vivemos diante da face de Deus, quer estejamos na sala de televisão, na cozinha, ou na esfera pública, ou dentro de uma universidade. Tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer para honrar e glorificar ao Senhor. Esse foi um dos princípios muito fortes que marcaram a Reforma Protestante. Você encontra isso nos escritos de vários reformadores. Com o passar do tempo, nós voltamos e caímos no mesmo erro novamente. E a gente começa a separar as coisas. Vou dar mais um exemplo. Você tem um ensino que você recebe dentro da igreja e você guarda ele numa caixinha aqui na tua cabeça. E tem aquilo que você às vezes recebe numa universidade e você guarda numa outra caixinha. Quando você precisa pensar sobre coisas do mundo lá fora, você usa a caixinha humanista. Quando você está na igreja, você usa a caixinha das coisas sagradas. E a gente não pode separar uma coisa da outra. De fato, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos separar, sim, o puro do impuro. Pecado é pecado. A verdade é a verdade. Nós precisamos separar a verdade da mentira. O que nós não podemos fazer é separar áreas da nossa vida, dizendo que umas pertencem a Cristo e outras não. Eu me lembro de um amigo que eu tinha, isso no começo da minha caminhada com Cristo, eu ainda estava perguntando e querendo saber as coisas, e ele era um empresário, bem sucedido inclusive, e eu via que ele fazia umas coisas não muito corretas, assim, sabe? Coisas de sonegação. E uma vez eu perguntei para ele, fulano, mas como é que funciona isso? E eu lembro que ele disse para mim, não, economia, dinheiro não tem nada a ver com Deus. Aí na época eu guardei isso, né? Depois que eu fui adquirindo entendimento, eu fiquei lembrando, né? Falei, peraí, a gente não pode separar a nossa vida, né? Se a gente tem uma empresa, a gente tem que ser ali honesto e justo, porque estamos diante da face de Deus. Não é porque as pessoas fazem as coisas erradas que a gente tem que fazer também. Pelo contrário, a gente tem que mostrar o exemplo. E isso é desafiador, às vezes pagamos um preço alto por isso. Muitos perdem emprego, muitos são, às vezes dentro do contexto da universidade, é fundamentalista, é religioso, isso é crente, é burro. Eu já ouvi essas coisas todas. A gente paga um preço, às vezes, quando a gente se posiciona. Bonhoeffer, ele conhecia esse princípio. E isso era muito caro para ele, porque ele viveu em uma época em que havia uma guerra cultural muito intensa. Você tem ele ali, temente a Deus, né, como um homem que realmente queria guardar os princípios da palavra, mas ele tinha os princípios da sociedade da época dele. E a gente inclui aqui a ideologia nazista. E qual o desafio dele? Eu cedo ou eu permaneço fiel à palavra? E ele permaneceu fiel até o fim, e ele pagou com sua própria vida. E em um dos seus livros, esse livro chama Ética, Bonhoeffer diz o seguinte, é o que ele chama de problema do raciocínio em esferas. O que é isso? Olha o que ele fala aqui, ó. O raciocínio em esferas entende as duplas de termos mundano, cristão, natural, sobrenatural, profano, sacro, racional, revelacional, como derradeiros opostos estáticos, com os quais se designam determinadas grandezas mutuamente excludentes. Em outras palavras, o que ele quer dizer? A gente separa a realidade em dois elementos. Existe o natural e o sobrenatural. Existem as coisas do reino, as coisas do mundo. A gente separa uma coisa da outra. E ele diz aqui claramente que existe um problema nessa separação. Qual é esse problema? Desconhece a unidade original desses opostos na realidade de Cristo. Irmãos, imagina quando Jesus estava ali, antes dele começar o ministério dele. Ele trabalhava com o pai dele na carpintaria. Ele aprendeu do pai dele o ofício de carpinteiro. Quando ele estava trabalhando ali, aquele era um trabalho secular para Jesus. Ele levantava de manhã, tomava o café, virava para o Espírito Santo e falou assim, daqui a pouco a gente encontra. Falou, tchau, beleza, vou lá trabalhar. Trabalhava, aí voltava, e aí Espírito Santo, beleza, tudo jóia? Tinha isso? Não. Aonde ele estava, a presença de Deus estava com ele. E em tudo aquilo que ele fazia, ele imprimia a santidade do Pai. Nós precisamos seguir o mesmo modelo.
Nós somos chamados para viver a fé cristã não apenas dentro das quatro paredes do templo. Nós somos chamados para vivermos como Cristo em todos os lugares da vida. Alguns lugares são mais fáceis do que os outros. Dentro da igreja, no acampamento, todo mundo é crente, então fica mais fácil. A gente até fala uma linguagem diferente, já perceberam isso? Tem o gospeliquez e tem a linguagem lá fora, né? O gospeliquez, quando você vai para a igreja, irmão, bênção, aleluia, chove, a noiva, né? Queima Jesus, a gente fala essas coisas. Lá fora ninguém entende, mas é uma linguagem nossa, tudo bem, não tem problema nisso. O problema está quando nós encaramos essa realidade como algo totalmente separado da vida lá fora. E esse é o problema. Porque nós somos chamados para fazermos diferença em todos os lugares que Jesus nos colocar. E por isso o princípio da cosmovisão é tão importante. Olha que interessante que como nós nos acostumamos com alguns termos, e eles são estranhos à palavra. Você já ouviu essa expressão natural e sobrenatural? Eu já vi em algumas reuniões de oração, às vezes a gente fala assim, vamos mover o sobrenatural, vamos clamar ao Senhor, já viram isso? A expressão natural e sobrenatural sequer existe na Bíblia. Essa ideia de que existe um andar de baixo que é natural e um andar de cima que é sobrenatural, isso vem dos gregos, isso vem da filosofia de Platão, isso não está nas Escrituras. Mas a gente vem absorvendo isso, absorvendo, e a gente coloca isso dentro da nossa visão de mundo e a gente começa também a ver as coisas como se elas fossem separadas. No final das contas, isso é o que nós fazemos. É o chamado gnosticismo evangélico. De um lado, nós temos aquilo que é espiritual, nós temos aquilo que é considerado sagrado, divino, e na esfera do natural temos o trabalho, a razão, negócios, política, ciência, economia, mídia e por aí vai, né? Vou dar um exemplo também para a gente poder contextualizar isso, um exemplo polêmico inclusive. Quantas vezes nós dizemos, não, política não tem nada a ver com o evangelho? A gente já falou isso várias vezes. Deveria ter tudo a ver com o evangelho. O que não pode acontecer é a gente querer fazer política da mesma forma que os outros estão fazendo lá fora. E se você me perguntar, Christian, quem hoje você vê aí fora que está fazendo uma política segundo o evangelho? Olha, eu não sei te dar uma resposta. Quando eu olho para a história, eu tenho exemplos. Vou dar um exemplo para você, um homem chamado William Wilberforce. Ele era um inglês, jovem, entrou para a Câmara dos Comuns da Inglaterra, foi um político, e ele buscou legislar a vida inteira por uma única causa. E depois de 40 anos de luta é que ele conseguiu a vitória. Ele foi o responsável pelo fim do comércio de escravos na Inglaterra. E o que levou ele a combater a escravidão na Inglaterra, de fato, no mundo como um todo, foi porque ele leu na Bíblia que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então ele pensou, se todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, que direito eu tenho de me considerar melhor do que outros? Então eu preciso combater essa injustiça. É um dos exemplos caros que nós temos na história. Mas nós precisamos aprender a pensar todas as áreas da vida, partindo das Escrituras. É o que nós chamamos de mente cristã. Deixa eu dar uma passada aqui só para mostrar para vocês. Existem alguns tipos de cosmovisão cristã. Existem algumas possibilidades. Uma delas, pensa nessa separação, tá? Sagrado de um lado, secular do outro. Uma das possibilidades é a ideia de que Cristo está contra a cultura. Sabe aquela situação em que você fala, não, eu não me envolvo com as coisas do mundo, tudo que existe no mundo lá fora é do maligno, eu não me envolvo com essas coisas. É como se Cristo estivesse contra todas as coisas que estão na cultura lá fora. É uma possibilidade. Eu creio que não é a correta, mas é uma possibilidade. A outra possibilidade é o Cristo da cultura. E aqui Jesus ele se confunde com as coisas lá fora. É como se a gente humanizasse, secularizasse Jesus. Há algum tempo atrás eu vi eu li um trecho de uma coluna da Folha de São Paulo. É um ator até bem conhecido, eu não vou citar o nome para a gente não desviar a atenção,
mas é um ator bem conhecido, ele não é cristão, e o que ele fazia era comparar Jesus com a ideologia socialista, e ele dizia, olha, Jesus é socialista, e tal, ele foi citando ali, eu falei, nossa, mas ele interpretou tudo de uma forma muito errada. E no caso, o que ele estava querendo dizer ali era no socialismo no sentido radical mesmo. Jesus está muito acima de capitalismo, ou socialismo, ou de direita ou de esquerda. Às vezes as pessoas perguntam, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, eu sou de Jesus. Jesus está acima dessas confusões todas. É claro que a gente precisa ter um posicionamento, mas Cristo está sempre acima da história, inclusive. Uma outra ideia é você imaginar que Cristo está acima da cultura. Então você vive aqui na terra como um fardo, algo que você precisa carregar, algo que você precisa vencer, mas na vida eterna, quando chegarmos lá, aí sim usufruiremos das bendições da palavra e tudo mais. Há também a possibilidade do paradoxo. Aqui a gente tem aquele cristão que fica pulando de um lado para o outro. Então você vive um pouco no mundo, você segue a igreja, você tenta jogar jogos diferentes, você tenta dançar duas músicas diferentes ao mesmo tempo e você tenta conduzir as coisas. E por fim, que é a perspectiva que eu acho que é a que mais se aproxima do Evangelho, é a ideia de que Cristo transforma a cultura. Cristo encarnou, ele se fez homem como nós. E ele transformou, além de nos dar a salvação, além de dar a sua vida, além de morrer e ressuscitar, ele andou por esse mundo transformando as coisas. E eu creio que essa deve ser também a nossa função. Tudo aquilo que você assistir, ver, ouvir, pergunta, aonde está Jesus nisso? Aonde está o fundamento das Escrituras nisso que eu estou vendo e ouvindo? Para que saibamos como deveremos agir para que possamos transformar a realidade. Esse conceito, falando brevemente aqui sobre o conceito, caso vocês queiram estudar um pouquinho mais, o conceito de cosmovisão, essa palavra cosmovisão, ela surge com Kant, com Immanuel Kant. A palavra é Weltanschauung. Eu tenho certeza que há alemães aqui, com certeza vocês vão saber pronunciar melhor que eu. Mas é algo parecido com Weltanschauung, que seria mundo e visão, mas visão não no sentido estático, mas visão como algo dinâmico, uma percepção da realidade. Kant usa essa palavra, inclusive, ele nem chega a enfatizar essa palavra, mas essa palavra criou pernas e vários filósofos, pensadores e teólogos utilizaram esse conceito, a ideia de que você pode perceber as coisas de modos diferentes. E eu vou passar para você aqui uma definição de cosmovisão, tá? E na sequência a gente encerra essa parte e abre para as perguntas, para a gente poder debater um pouco. Uma definição um pouco mais técnica, uma cosmovisão é um comprometimento. É importante entendermos isso porque muitas vezes, inclusive eu já ensinei isso no passado, a gente fala, cosmovisão é uma visão de mundo, é como se você colocasse um óculos, você vê as coisas através das lentes que você possui. Essas lentes são o quê? O sistema de crença, o sistema de valores, por aí vai, como nós vimos no exemplo da árvore. Só que a cosmovisão ela é mais profunda, ela é um comprometimento do coração. Lembra a história de Faraó, ali no Egito, com Moisés? Moisés chegava para Faraó, falava de Deus e avisava ele, olha, se você não se posicionar, o Senhor vai enviar um sinal. Ele ouvia a mensagem de Moisés e ele via os sinais com seus próprios olhos. Dentro da percepção dele, dentro da mente de Faraó, ele sabia que ele estava lidando com algo mais poderoso que ele. Poxa, chegou um cara lá, falou que vai colocar um cajado no rio, o rio vira assim, e vira. Ele viu isso com os próprios olhos. Ele sabia disso na mente dele, mas o coração dele era duro. A gente pode ouvir a mensagem das Escrituras por anos e o nosso coração continua duro. A gente pode olhar para o Evangelho durante anos e a gente continua vivendo como quem não conhece e não tem a Deus.
E isso vale para áreas da nossa vida. Em algumas áreas a gente está mais próximo do Evangelho, em outras não há diferença alguma com relação aos que estão lá fora. E a nossa atitude diante disso deve ser: Senhor, como Davi fez, sonda o meu coração, Senhor. Esquadrinha o meu coração, transforma a minha vida. A percepção dessas coisas erradas, ela deve entrar no nosso coração não como um peso que nos massacra e que gera em nós apenas um incômodo que a gente quer escapar dele. Isso precisa entrar no nosso coração e a gente precisa se dobrar diante da cruz e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu quero mudar, mas eu não consigo, transforma a minha vida. Quantas orações dessas eu preciso fazer diariamente? E eu falo de mim mesmo. Uma cosmovisão é um comprometimento, ele é uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressada como uma história ou em um conjunto de pressuposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou falsas. Nós acreditamos em verdades, meias-verdades e mentiras, né? De fato isso acontece, e nós mantemos essas crenças de forma consciente ou subconsciente, de forma consistente ou inconsistente. O que quer dizer isso? Eu costumo dizer que nós somos uma contradição ambulante. Em algumas áreas da nossa vida nós espelhamos a Cristo, mas em outras nós somos uma completa vergonha a Cristo. E está tudo junto no mesmo lugar. É como se fosse um bonequinho, sabe? Aqueles bonequinhos de quadradinho, assim, que os cubos estão meio fora do lugar, mas a gente está caminhando. E que Deus tenha misericórdia de nós. E essa cosmovisão, ela diz respeito à forma como a realidade funciona e ela provê a fundamentação pela qual vivemos, movemos e existimos. Então a gente tem aqui uma visão, uma definição, né, técnica do que é cosmovisão. Só para a gente destrinçar um pouquinho aqui. Quando eu digo comprometimento, isso significa que há em nós uma orientação espiritual. Há áreas do nosso coração que ainda não se dobraram diante de Cristo. E quando eu quero dizer que existem áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, eu quero dizer que há casos em que só o Espírito Santo de Deus pode agir. Só Deus pode entrar no nosso coração, mostrar onde está o erro e fazer com que a coisa aconteça. Lembra do caso de Davi, quando ele peca com Batseba? Ele comete o erro e ele segue a vida dele. Até que Deus levanta ali o profeta Natã, que o confronta duramente. Lembra desse confronto? Diz: olha, esse homem é você. Aí ele se arrepende, ele se dobra diante de Deus. Mas o que faz com que essa inclinação do coração tenda ou para Deus ou para outra coisa é o Espírito Santo de Deus. E aqui vale uma coisa, gente: ou nós tememos a Deus ou nós tememos qualquer coisa. Qualquer coisa. Se Deus não é o Senhor, qualquer coisa pode ser. E aí nós somos fábricas de ídolos. Quando eu digo coração, eu não me refiro ao coração num sentido de emoções, como às vezes a psicologia freudiana coloca. Eu quero dizer coração como centro da existência humana. Você vai encontrar referências que apontam o coração como centro da sabedoria, da emoção, desejo, vontade, espiritualidade, o próprio intelecto. O coração significa o mais íntimo do seu ser. E aqui um grande desafio que a cosmovisão lança para todos nós. Nós não pensamos a nossa cosmovisão, nós pensamos com a nossa cosmovisão e por causa dela. Por isso é tão difícil, às vezes, nós percebermos a realidade. Porque a própria lente que a gente precisa usar para criticar é a lente que nós usamos para enxergar as coisas. Então nós precisamos da igreja, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos da comunhão com Cristo e precisamos da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Porque sozinho a gente não consegue. Se a gente abandonar a igreja, a gente perece, porque falta o reflexo, né? Falta o corpo. Se a gente abandona a palavra, a mesma coisa. Aqui eu encerro essa parte. A nossa cosmovisão, ela não é precisamente o que nós dizemos ser.
Ela é aquilo que atualizamos em nosso comportamento. O que significa isso? Foi aquele exemplo que eu dei logo no começo. Uma coisa é você falar, Deus é o Senhor do ouro e da prata. Tem um versículo, né, tá memorizado aqui. A outra coisa é o que você realmente vive. Ou a vivemos, ou ela não é a nossa cosmovisão. Vou te dar um exemplo muito rápido aqui, ó. 4 perguntas. O que você pensa sobre oração? Quão importante é a Bíblia para você? Qual é a nação ou área da sociedade para a qual Deus te chamou? E como Jesus reagiu diante do sofrimento? São 4 perguntas. Agora eu vou fazer mais 4 perguntas para a gente pensar. Olha a primeira aqui, ó. O que você pensa sobre a oração? A gente pode falar, a oração nos aproxima de Deus. Porque tem aquele versículo tal. A gente pode fazer uma pregação sobre oração, não é? A outra pergunta, quantas vezes você ora por dia? Uma coisa é o que nós dizemos ser importante, a outra coisa é o que nós atualizamos, é o que nós realmente vivemos. Quantas vezes nós estudamos a Bíblia semanalmente? Se eu perguntar para você, qual é o valor da palavra de Deus? A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que o homem tem. Tá, quantas vezes você abre a tua Bíblia e estuda a tua Bíblia? Diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. E mais, qual o percentual de vivência que nós temos nos princípios do Evangelho? Isso é a nossa cosmovisão. E eu não quero fazer nenhum julgamento, eu não quero lançar nada sobre... como eu disse desde o começo, eu me incluo. Mas muitas vezes as pessoas que estão fora da igreja, elas olham para a gente e elas às vezes não aceitam o Evangelho porque elas não veem na nossa vida aquilo que nós dizemos que cremos. Isso é muito importante. Francis Schaeffer Francis Schaeffer é um autor que eu gosto muito dele, e aí eu encerro aqui. Francis Schaeffer diz o seguinte: a gente vive hoje num relativismo, né? As pessoas dizem que a verdade não existe, tudo é relativo. Se você crê em Jesus, em Krishna ou Buda, tanto faz, é o que as pessoas lá fora dizem. A gente sabe que não é isso, mas é o que as pessoas dizem lá fora. E o Schaeffer disse uma frase muito impactante. Ele falou assim, olha, numa época em que as pessoas não acreditam que a verdade existe, vocês realmente acham que nós teremos credibilidade se nós não vivermos a verdade? Porque se a gente só falar, é só mais um que está falando. É só mais um que está fazendo barulho. Mas se nós não vivermos essa verdade, não faz sentido. Então eu fico por aqui. Eu passei alguns princípios de forma muito breve. A cosmovisão é um princípio que a gente tenta trazer para a gente estudar a palavra e mais, ver em que medida a nossa vida condiz com aquilo que nós conhecemos das Escrituras. Amém? Beleza. Oi, microfone. Alô? Psst. Alô? Aqui, ó. Oi. Aqui, ó. Tá o microfone aqui, ó. Alô? Oi. Agora deu. Você pode agora interagir, fazendo alguma pergunta. O microfone está aqui embaixo, eu vou até você. Só levantar a mão. Obviamente, necessitamos de um primeiro corajoso, né, que comece, então, perguntando. Quem sabe é você. Ali, ó. Fernando. Se você tem alguma pergunta, já pode levantar a mão que eu já identifico você também. Seguimos. Opa, boa tarde. Boa tarde. Esse conceito é bem novo, assim, para mim, nunca tinha ouvido falar. Uhum. Mas o sistema de crença numa família, ele, assim, machista, vamos dizer, que é o meu caso. Então, claro, a gente vai atualizando a nossa cosmovisão. Mas como faz para mudar quando o sistema de crença tipo, já é uma coisa antiga ou está muito enraizada na família ou na cultura familiar? Essa é uma pergunta muito especial. Há alguns estudos, nós temos alguns estudos, principalmente da antropologia, que estudam como se dá essa mudança de cultura ou de visão de mundo, né? Para você sair de uma visão, digamos, de uma tradição milenar, por exemplo, para uma percepção de mundo diferente. Há alguns estudiosos que dizem que nós precisamos de pelo menos 3 gerações
Então pensa aí em algo em torno de 40, 50 anos para você começar uma transformação. Por quê? Quando você trabalha, por exemplo, com uma criança, você começa a ensinar a criança, por exemplo, os princípios do cavalheirismo, do como lidar com a mulher, sem que a pessoa seja machista, só para dar um exemplo, né? A criança ela começa a aprender aquilo, mas ela ainda recebe uma influência muito grande do pai. E ela também tem contato com o avô. Então aquilo acaba, de algum modo, aquilo acaba imprimindo nela um resquício, uma inércia ainda disso. Então é preciso você fechar todo um ciclo geracional para que a mudança aconteça. É por isso que na palavra Deus exorta constantemente para que o povo de Israel cantasse a palavra, que ele ensinasse a próxima geração, para que justamente essa influência não começasse a entrar. Deus várias vezes diz, olha, não casem com os estrangeiros, não adotem os costumes deles, é justamente por isso. Vamos imaginar hoje o Brasil. Nós, para que as coisas mudem, a gente precisa pensar em algo em torno aí de 30, 40 anos. Vou te dar um outro exemplo mais tópico ainda, um exemplo polêmico, mas é mais tópico. A questão da homossexualidade. Se você pega a homossexualidade nos Estados Unidos, por exemplo, final da década de 50, a homossexualidade ainda era considerada uma patologia. Você tinha tratamento, inclusive, de choque, com hormônio, medicação e tudo mais. Naquela época, no final da década de 50 e início da década de 60, dois homens que eram homossexuais, viviam juntos, eles escreveram um livro chamado After the Ball. Qual era o objetivo desse livro? Um era um cientista político e um outro era um profissional de marketing. E qual era a proposta deles? Quais os passos práticos nós devemos dar para que daqui a 20, 30 anos a sociedade americana não apenas aceite a homossexualidade, mas louve-a? E você vê todo um processo de construção social até chegarmos nos dias de hoje. A gente está discutindo agora no STF a questão da legalização ou não, a questão da homofobia, que inclusive traz repercussões seríssimas para nós cristãos. É algo que a gente precisa estar atento. Mas eu te dei esse exemplo por quê? Porque é um processo de mudança intencional que passa por várias gerações e gera uma visão de sociedade completamente diferente. E isso aconteceu em um período relativamente curto. Então, da mesma forma que a gente recebe essas influências, digamos, não bíblicas, nós, como cristãos, podemos agir intencionalmente para que daqui a 40, 50 anos a sociedade seja melhor em termos de estar mais próxima do reino. Mas pensa aí em gerações, pelo menos 3, 40, 50 anos. Perguntas? Só levantar a mão. Calma, gente, um de cada vez. Boa tarde. O quanto, assim, na tua vivência, tu vês de a influência que a sociedade, o pensamento da sociedade tem sobre a vida cristã, que é o paradoxo que a gente sempre tem que ver a visão, tem que ver a sociedade a partir da nossa visão cristã, mas a gente sabe que muita coisa, por exemplo, os exemplos que estão na Bíblia, não se aplicariam nos dias de hoje, por exemplo, a homem cabelo comprido, mulher. Sim. O quanto isso porque são coisas que estão escritas. São coisas que são muito fáceis ser legalista nesse sentido, mas o quanto pode se não se dobrar, mas adaptar. Há algumas situações, algumas circunstâncias que são questões realmente culturais. Você precisa entender o contexto da época, o que aquilo representava naquele período e a diferença que a Bíblia acaba colocando. Se a gente pensa em termos de lei, por exemplo, se você pega o decálogo, os mandamentos, os princípios, existe uma coisa que no direito nós chamamos de lei e espírito da lei. Você tem a lei ipsis literis ali, o que ela está escrita, e no caso você não pode pegar uma lei lá, que está em Deuteronômio, e aplicá-la simplesmente nos dias de hoje. Mas existe o espírito da lei, ou seja, qual o motivo daquela lei ter sido promulgada? Qual o princípio está por trás disso? Esse princípio pode ser trazido para os dias de hoje e a gente pode contextualizar, criar leis que contextualizem esses princípios
que apontam para o caráter divino, né? Agora, a gente tem situações como aquela questão que Paulo fala, as mulheres fiquem caladas e tal. Existe até um livro que chama, a questão das mulheres, por exemplo, chama Por que Não Elas? O autor é Loren Cunningham. Ele fez um estudo, inclusive, sobre isso, e ele mostra a questão os elementos culturais específicos da cidade que Paulo está falando, o que aquilo representava naquele período. Aí você sabe fazer uma aplicação, né? E você entende o porquê daquilo ser aplicado naquele contexto, mas não em outros, né? Há questões também em que a lei, de um certo modo, prescreve. A questão dos animais impuros, lembra a visão de Pedro lá na frente, que Jesus fala, olha, come, Senhor, né? Então, é preciso contextualizar para você entender, tá? O contexto, o porquê e tudo mais. Mas é um exercício bem interessante, e dá para polemizar mais, porque aí tem a questão de ciência com criação, e o negócio vai, tem pano para manga. O ruim é que tem que pensar, né? Pensar às vezes é ruim, né? Cansa. Não tem resposta simples, você tem que pegar cada caso, tem que... Alguma pergunta? Aqui. Mais uma colocação. Quando o pessoal viaja para a Europa, entra num castelo daquele, na França, e vê aqueles monumentos, coisas fantásticas, e a tendência é o cara, meu Deus, coisa linda, maravilhosa, né? Mas eu não consigo curtir aquilo. Eu fico dividido porque me vem em mente o que foi feito para ter aquilo, né? Então, isso a gente é criticado, porque a regra cultural é, maravilha, tem que ser apreciado, isso é cultura, isso é obra, né? Mas por trás daquilo, houve todo um povo que foi explorado, porque é muita riqueza. Sim. Né? É muita riqueza, muita. Com certeza. Mas essa colocação esse mundo assim do que é do mundo e ao mesmo tempo a gente tem que lutar para ter a outra visão, né? Sim. O que dá para falar nesse sentido, eu entendo assim, né? Muita da nossa história cultural, ela é fruto de uma idolatria, né? Seja a idolatria ao próprio ser humano, às nossas conquistas, ou até mesmo envolvendo questões espirituais, né? Eu acho que a nossa postura, nós que estamos aqui hoje, né? Eu acho que a nossa postura, ela pode se aproximar muito à postura de Paulo quando estava em Atenas. Paulo, quando chegou em Atenas, ele ficou estupefato também, porque ele viu toda uma cidade movida pela religião, ídolos de todos os tamanhos, tipos e propósitos diferentes, mas ele encarou aquilo não com espanto, mas com sabedoria. Porque ele foi olhando cada detalhe, ele foi compreendendo a cosmovisão daquelas pessoas para saber como levar o evangelho. Vou dar um exemplo talvez mais radical para o nosso contexto. Eu trabalhei com povos indígenas. Então, quando você chega na aldeia, você se depara com situações que você fala, peraí, isso aqui não dá. A nossa primeira reação é essa. Mas como que a gente deve agir diante de uma situação dessa? Eu preciso compreender a cosmovisão deles. Lembra aquilo que Paulo fala? Olha, eu me fiz de bárbaro com os bárbaros e tal. Não é relativizar, não é agora eu vou fazer tudo que eles fazem. Não é isso. Mas é entrar na cultura e perceber por quê. Por que eles agem dessa forma? Por que eles cultuam esse Deus? Por que eles fazem esses monumentos? Por que eles escravizam pessoas de repente para poder fazer isso? E você entende a visão de mundo deles. Uma vez que você compreende a visão de mundo, você sabe como colocar o evangelho. Porque você sabe o que é certo e o que é errado. E uma dica também antropológica no sentido missionário, né? Uma outra dica é você buscar portas de entrada. Eu me lembro, uma vez eu estava conversando com um missionário, um amigo meu, missionário de anos, de carreira, missionário de mais de 50 anos de estrada, de trabalhos feitos. A gente estava almoçando, ele brincou, a gente estava conversando sobre vários assuntos, e ele comentou comigo, olha, Christian, se eu fosse trabalhar com os indígenas hoje, eu não teria tirado o futebol deles.
Porque na época, uma das primeiras coisas que ele fez foi, não, futebol é pecado, não pode jogar e tal. E aquilo acabou gerando uma barreira na aldeia e ele teve mais dificuldade para entrar. Então, estrategicamente, o que nós fazemos? Você vai se aproximando dos pontos de contato. E você vai se aproximando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é amar as pessoas. Eu acho que o evangelho, a evangelização, ele é uma consequência de um relacionamento. É claro que tem situações que você tem que chegar num carnaval. Você vai fazer um evangelismo no carnaval. A pessoa está ali pulando. Você chega e já manda mensagem logo, né? Mas se você vai trabalhar com aquela cultura, se você vai viver naquele lugar, começa pelos pontos de contato, por aquilo que aparece com a tua cultura, por aquilo que você... E você vai identificar coisas daquela cultura que são de Deus. Então você vai afirmando essas coisas e vai desenvolvendo relacionamento, vai amando, vai caminhando, até você conseguir levar a pessoa a enxergar o lugar onde ele está. Poxa, mas está vendo aquele ídolo? Está vendo aquilo ali? A gente não precisa e tal. E você vai trabalhando. Um exemplo disso é Jesus. Você vê o começo do ministério de Jesus, ele não fala diretamente para os gentios. Ele fala inicialmente com as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Naquela época, naquele contexto, se você tocasse em um samaritano, por exemplo, era a mesma coisa de você tocar em um cadáver, em termos de impureza. Você tinha que ir lá no templo, oferecer um sacrifício e tal, e se purificar. Então, se Jesus sai falando com todo mundo, o que aconteceu? O povo de Israel se fecharia. Então, ele começa trabalhando com os dele, até que ele vai abrindo, né, expandindo o ministério, até que ele envia todos para os gentios. Eu entendo a sua percepção, né? Mas eu acho que o inicial é você olhar para aquilo e tentar entender, mas o que está por trás disso? Qual a visão de mundo? Como eles pensam? Para a gente encontrar pontes para trabalhar com o Evangelho. É estratégia. Última pergunta. Agora todo mundo quer levantar a mão, né? Bom, duas então aqui. Aqui e ali. Boa tarde. Trazendo mais para a realidade da ISLB, né, da nossa instituição, eu pergunto, na tua opinião, qual deve ser nosso combate contra essa realidade que é inegável dentro da nossa instituição, que é o humanismo, que tu falaste, e também do liberalismo moral, que são os maiores influenciadores, né, da nossa igreja. De que forma a gente deve se portar com isso? Porque eu não sei a realidade das outras comunidades, mas eu não vejo muito isso sendo dito nos nossos púlpitos e, né, combatido. Assim, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer alguma coisa? Olha, eu acho assim, nós vivemos uma diversidade muito grande no contexto evangelical brasileiro. Então, nós temos várias denominações, né, cada uma delas com as suas especificidades, mas, de certo modo, há um geral, há uma característica muito comum, né? E acho que você mesmo falou duas coisas que realmente me preocupam. Uma delas é a questão do liberalismo, né, tanto o liberalismo moral, quanto a relativização das escrituras, né, e essa questão do humanismo que entra dentro das igrejas. Por exemplo, quando a gente fala de questões de gênero, por exemplo, que são coisas que a gente discute lá fora, é uma discussão que está muito próxima de mim, inclusive porque eu sou sociólogo. Então, ali na sociologia, inclusive, surgem os autores que vão falar sobre a questão de gênero, né? E eu vejo isso sendo colocado, né, lembra daquela que a gente colocou ali, né, Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura? Parece que o Evangelho deixou essas coisas entrarem e ele não faz muita diferença. Eu acho que a resposta para isso devemos voltar para as Escrituras. Eu chamo aqui à minha mente a mesma motivação que estava na vida de Lutero, na vida de Calvino, na vida de Zwingli, de Farel e vários outros reformadores. Vamos voltar para as Escrituras. Aquilo de você se empenhar em conhecer a palavra de Deus. O que a palavra diz. Mas o concílio tal, fulano de tal falou. Tá, tudo bem. Mas o que a palavra diz sobre isso? Vai lá na fonte, vai lá sabe aonde as águas brotam. Bebe da fonte da palavra e começa um processo de reflexão.
para você saber o que está acontecendo, como combater essas coisas. O que dá para dizer, assim, como sociólogo, inclusive, é que praticamente todas as esferas da sociedade estão sendo influenciadas em maior ou menor grau pelo humanismo secular. Então, isso é fato. Nós somos produto do nosso tempo. Né? Não dá para você... A gente não está vivendo dentro de uma bolha. Né? Então, certamente, todos nós aqui já fomos influenciados em alguma medida. E a única forma de buscarmos, né, a diferença é voltando para as Escrituras. E eu falo isso com você como uma base bíblica. Lá em João 17, capítulo 17, versículo 17. Jesus ora pelos discípulos, ele ora por nós. E ele fala assim: Senhor, não os peço que os tire do mundo. Não é para viver fora do mundo, numa bolha, num gueto gospel, não é isso. Mas livrai-os do mal, livra-os do mal. E ele continua, ele fala: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. A santificação é separação. Então, nós precisamos estar no mundo, agir no mundo, viver no mundo, mas separados pela verdade. A nossa raiz, a nossa árvore está no mundo, mas a nossa raiz bebe das Escrituras. Tá? E isso é um processo individual, coletivo, denominacional, mas é voltar para as Escrituras. É um grande desafio, mas é o mesmo princípio da reforma. Nosso tempo já estourou. Vai fazer a última pergunta, bem rapidinho, daí a resposta. Tá. Boa tarde. Desculpe se a pergunta resumida for ficar atropelada. Mas eu paro para pensar que muitas vezes, olhando a palavra, a gente vê um princípio, outro princípio, a gente vê que aquilo é precioso e que aquilo é algo transformador. Mas às vezes a gente para de analisar o contexto, né? Por amar tanto aquilo, por aquilo se tornar importante. E no caso me ocorre bem um exemplo que não é da Bíblia, mas é do mesmo Kant que você citou, que é quando ele fala do princípio da mentira, que ela é má em qualquer condição, inclusive se vier alguém para perguntar, o exemplo dele, tem um amigo teu escondido de gente ruim na tua casa e eles perguntam, essa pessoa está aí? E pelo princípio, pela interpretação dele, humanista, você deveria se apegar a que a mentira não é uma hipótese e você deveria entregar ao seu amigo, dizer que ele está lá. Então tem coisas muito mais complexas que às vezes seguir cegamente um princípio, né? Ao mesmo tempo, nós não somos assim capazes de ver tantas condições ao mesmo tempo. Como é que a gente segura o nosso ímpeto e se existe alguma pedra de toque para a gente segurar um pouco isso, para ter um pouco, às vezes, mais de misericórdia ou procurar um diálogo diferente para evitar, às vezes, destruição, inclusive. Nesse exemplo do Kant, eu vejo como uma destruição, mais do que algo bom, benéfico. Como você diz, a gente está lidando com questões muito complexas, né? Na verdade, muitas vezes nós simplificamos a aplicação das Escrituras. Isso que você falou, a gente pega um princípio aqui e aplica ali, sendo que, de fato, o que nós precisamos aprender a fazer é compreender a Escritura do início ao fim, de tal modo que ela seja uma base para o nosso modo de pensar. Não é simplesmente uma aplicação de um princípio. Não, essa situação, versículo tal, aplica aqui. Não é isso. Nós precisamos aprender a raciocinar biblicamente. Agostinho, ele fala no livro A Trindade, ele fala assim, a fé busca, a razão encontra. E ele conclui mais embaixo. Nós inteligimos com base naquilo que nós cremos. Ou seja, a palavra ela tem que ser um fundamento tal que o meu modo de raciocinar seja bíblico. E isso não é uma coisa que você faz, aplica simplesmente, ou não é algo que em uma determinada situação você encontra imediatamente a resposta. Às vezes você precisa caminhar por erros e acertos. E vou dizer até mais, você citou o Kant. Como que a gente aplica um raciocínio cristão, bíblico, na filosofia? Não é fácil.
É algo extremamente difícil. Isso é algo, inclusive, que vários pensadores ao longo dos séculos vêm tentando fazer. Agostinho fez do modo dele, Tomás de Aquino fez ao modo dele, outros pensadores fizeram. Então, realmente é algo complexo. Eu acho que o que conta nesse ponto é a motivação do nosso coração de querer agradar a Deus a todo momento, com 100% do nosso coração. E como você mesmo disse, né, clamando a Ele para que constantemente Ele nos ajude, nos abra os olhos, nos leve além. E aquilo que o Paulo fala, não vos conformeis. Né? Nós somos, por natureza, como protestantes, inconformados. Né? A reforma, inclusive, é algo que é um processo, não é uma conquista. Né? É sempre buscar a reforma, sempre buscar aplicar. Não é simples, mas é necessário. Ou a gente entra por esse caminho que não é fácil, mas é o caminho da porta estreita, ou a gente segue com a multidão e a gente encontra a perdição. Não há outra saída. Obrigado, Cristian. Obrigado, Alô. obrigado, gente. Obrigado, alô, alô.